Brasilianas.org de hoje é um programa especial com o ex-ministro Delfim Neto. Enquanto ministro, o ex-ministro foi dos mais poderosos da história do país. Como ex-ministro, talvez tenha sido mais influente, tem sido mais influente, com uma capacidade de gerar artigos e referências semanal, aí, impressionante até pela sua idade, para qualquer idade também, né? Ministro, o primeiro ponto aí, esse nó do país, como é que se desenrola, entrando no Ministério das Perguntas Impossíveis? Primeiro, Nassif, muito obrigado pela oportunidade. Os seus exageros são, obviamente, produto da nossa velhíssima amizade. Eu fico muito feliz de estar no seu programa e tentar responder a essa pergunta. Na verdade, eu acho que há uma dificuldade de a gente entender o que aconteceu. 2011, a Dilma fez uma administração perfeita. Terminou 2011 com um crescimento de 3,9%, inflação de 6%, superávit primário, redução da dívida PIB. Ela começou 2012 no auge do seu prestígio, tinha 72% de aprovação. Quando começou 2012, aconteceram duas coisas. Ficou visível que o mundo ia reduzir o crescimento. Eu acho que isso produziu nela um sentimento de que precisava agir, porque nós íamos reduzir o crescimento. A mensagem que vinha do Datafolha, com aquela aprovação, eu acho que ela tinha três componentes. Continue fazendo mais do mesmo. Estimule o investimento. E tomem cuidado com a balança de pagamentos. Porque se reduzia o crescimento do mundo, eu acho que ela entendeu a mensagem, mas a resposta foi equivocada. Ela rapidamente fez uma intervenção no setor elétrico, uma intervenção desastrada. Se ela tivesse tido um pouquinho mais de paciência, teria feito a coisa correta. Que aqui, se você me permite, eu gostaria de dizer o seguinte: a Dilma é absolutamente honesta. A Dilma tem honestidade de propósito. A Dilma tem um objetivo muito louvável, que é a redução, a modicidade tarifária. O que a Dilma teve, ela confundiu as coisas. Então, o que ela fez? Baixou a tarifa de energia, que estava na direção certa, porque se você queria estimular o investimento, precisava reduzir mesmo. E começou uma baixa arbitrária da taxa de juros. De novo, se você queria estimular o investimento, estava tudo na direção certa. Mas eu acho que a natureza da intervenção, do intervencionismo, do voluntarismo que ela foi manifestando, deu a sociedade respondeu errado. Em vez de se estimular o investimento, ela começou a se assustar e reduziu o investimento. E, na verdade, reduziu as exportações de industrializados, porque estava valorizando o câmbio. Então, mas só para entender um pouquinho o fator taxa de juros, quer dizer, ela começa a derrubar os juros, a inflação relativamente sob controle. Depois teve uma alta de inflação, mas devido a alguns fatores pontuais. Não tem, mas eu acho que não tem ligação uma coisa com a outra. A taxa de juros real no Brasil é muito alta mesmo. No fundo, você tem que encontrar um mecanismo de reduzi-la. O que eu disse é o seguinte: ela produziu um susto. As pessoas perderam a confiança, achando que, em vez de você estimular o investimento, você inibiu o investimento. Isso aí no setor elétrico? Não só no setor elétrico, geral. Porque foram muitas intervenções. Né? Sim. Então, o que aconteceu? O investimento teve um crescimento negativo, a produção industrial caiu, e quando chegou no fim do ano, aqui o mundo cresceu 3,9%
e o Brasil 1,9. Então, mas pegando especificamente a taxa de juros, quer dizer, de alguma maneira, ela afetou a rentabilidade dos grandes grupos pelo fato da tesouraria sustentar também. Mas aí no setor financeiro, porque o grande drama dela foi que, quando começou isso, ela reduziu, na verdade, por causa que se reduziu o crescimento, a taxa de retorno do setor industrial. A taxa de retorno do setor industrial começou a cair dramaticamente. Por conta dos juros? Por conta da redução do nível de atividade. E mesmo e o custo externo do dinheiro ficou estável. Ou seja, você tirou do setor industrial o estímulo a investir. Foi este que é o problema que aconteceu. Tudo o que aconteceu no Brasil é simplesmente uma coisa. O atraso do crescimento do Brasil foi a destruição da indústria. Que já vem. Não, mas aí foi muito acelerada. Foi muito acelerada. No setor financeiro, você pode discutir, é evidente que todas as manobras de juros sempre terminaram em aumento de lucro do setor financeiro. O setor financeiro é o único setor de verdade protegido contra a inflação que existe no Brasil. Por quê? Porque a taxa de juros nominal tem dentro dela a correção monetária. Então, o que acontece? E o que não acontece com os outros setores. Então, o que me pareceu é isso. Depois disso, infelizmente, você pôs a mão nos portos, você pôs a mão na estrada, aí cometeu-se, de novo, por conta daquela ideia de que eu quero fazer, que é a ideia correta, eu preciso de uma modicidade tarifária, você fixou arbitrariamente as taxas de retorno do investimento em infraestrutura e atrasou tudo. Você vê o seguinte, aconteceram coisas muito tristes. Mesmo os leilões de 2013 ainda não começaram. Quer dizer, foi atrasando tudo, na verdade. Agora, onde o negócio, na minha opinião, a coisa foi deliberada, porque a Dilma, como todo governo, seguiu um axioma do poder. Qual é o primeiro dever do poder? É continuar poder. Então, aí... As eleições. Nas eleições, eu acho o seguinte, e é visível que foi um ato dela, porque tem documentos escritos na Fazenda, pelo Manteiga, pelo Roland, mostrando que para cumprir as decisões da Lei de Responsabilidade Fiscal, você deveria ter começado a cortar as despesas praticamente em março de 2014. A crise já estava delineada. Já estava delineada, já tinha começado, inclusive, uma certa recessão. Ela resistiu para se reeleger. Quando você olha, isso é uma coisa interessante, Nassif, em dezembro de 2013, não tinha nenhuma tragédia. O déficit era 3%, a dívida continuava a 54% do PIB, o superávit primário tinha caído um pouquinho, mas não tinha nenhuma tragédia. E nem havia uma perspectiva de que fosse piorar. A piora foi em 2014, e, na minha opinião, foi consciente. Ela produziu um desarranjo enorme fiscal. Você imagina, terminou 2013 com um déficit de 3%. Termina 2014 com o déficit de 6%. Isso só para entender um pouquinho. E quando a gente tem mudanças muito radicais na economia, o senhor passou por isso, naquelas grandes crises, tem os indicadores econômicos, tudo aí, mas não tem que ter uma... Porque o que até o Guido alegava lá, o próprio mercado, que nem o mercado tinha percebido a queda da economia até meados de 2014. Mas quando a gente sentiu o sentimento geral, aí a gente percebia que já estava numa fase de crise. E até que ponto que a intuição e o conhecimento, digamos, desse estado de espírito ajuda a antecipar, digamos? Deixa eu lhe dizer, economia expectativa, Nassif, economia, no início, a economia predou a psicologia.
Os economistas inventaram uma psicologia, o Givens inventou a psicologia de que o homem é um egoísta, de que o homem procura exclusivamente os seus interesses, do homo economicus, tá certo? Hoje, a psicologia está se divertindo com a economia. Então, no fundo, a expectativa controla tudo. A partir de março, você começou a ter o sentimento claro de 2014, de que as coisas iam realmente piorar. E, de fato, pioraram. De fato, pioraram. Pioraram porque você terminou com um déficit de 6% do PIB, coisa que era inimaginável. E também, Nassif, precisa dizer o seguinte, isso foi construído, Nassif. Isso não é um acidente, foi um desejo de continuar no poder que produziu esse fato. E, quando ganhou a eleição, eu acho que ela não conseguiu explicar o que ia fazer. Ela nunca reconheceu que aquilo tinha sido um exagero. Ela escolheu um ministro da Fazenda, que é um homem competente, sério, decente, mas que é o antípoda do pensamento que ela tinha. Se 2 erros, você faz um acerto. É a soma de 2 erros não consegue fazer um acerto. Então, o que aconteceu? Ninguém acreditou. Tanto é verdade que nunca, na verdade, se levou a sério o ajuste. Nunca se aprovou nada, tudo demorou muito. E a coisa hoje mais grave, Nassif, não é o fato de que você tenha um alto déficit, de que você tenha tido um aumento da relação dívida-PIB. O drama hoje é que as pessoas creem que você perdeu o controle sobre a dinâmica da relação dívida-PIB. Então, mas ministro, é o seguinte, quando o senhor foi um ministro superpoderoso que tinha, articulava pessoalmente, diretamente, aí Banco Central, Fazenda, Planejamento, que era... Hoje em dia, quer dizer, quando uma economia que está desde o ano passado já em queda, essa combinação de política monetária com essas taxas de juros aí que levam a dívida bruta aí até os pináculos aí, um ajuste fiscal que irrealista do ponto de vista de correlação de forças no Congresso, não tem um erro de articulação aqui? O que é o seguinte, esse é um problema que tem que ser resolvido, porque, de novo, aqui não é a situação de hoje que é trágica. O que é trágico no Brasil é o seguinte, a perspectiva de que eu vou perder o controle sobre o crescimento da dívida PIB. Nós estamos entrando num estado que se chama, é discutível se estamos ou não, mas estamos caminhando para uma dominância fiscal. E isso aí, agora volta para o teu problema. Com isso é o seguinte, a política monetária não só produz inflação. Mas produz uma expectativa de explosão da dívida. Não, mas é claro, a expectativa da explosão da dívida é que é a causa fundamental. Como ninguém mais acredita que você tenha controle, isso significa o seguinte, a dinâmica da dívida é... Como é que eu corrijo a dinâmica da dívida? Vamos pensar o seguinte, tinha um problema dentro da Constituição de 88, de um desequilíbrio fiscal, por conta da Previdência, por conta de uma porção de coisas, por conta das vinculações, por conta das indexações. Tudo isso estava lá dentro, sempre esteve. Mas enquanto o país crescia 3%, 4% ao ano, aquilo não se manifestava. Quando mergulhou o crescimento do Brasil, aquilo emergiu. E hoje a emergência é a seguinte, não há nenhuma forma de voltar ao equilíbrio sem que eu enfrente o déficit estrutural que está aí. Mas, ministro, se o déficit só se manifesta em fase de queda... Não é que... Ele se manifestou por conta da queda, mas ele já estava lá.
Sim, mas enquanto, nesses anos todos, se manteve um nível de superávit adequado com todas essas medidas. Mas não, mas crescendo. Sim. Quando começou a declinar, é que o crescimento é fundamental para você manter esse equilíbrio. O ruim de hoje não é o desequilíbrio que nós temos. O ruim de hoje é o desequilíbrio que está implícito no desequilíbrio estrutural fiscal. Se você não provar, ou não mostrar, pelo menos, criar a expectativa de que eu vou controlar a relação dívida-PIB, Nassif, não é o nível que importa. O que importa é a expectativa de crescimento da relação dívida-PIB. Ministro, vamos pegar o seguinte, com a dívida bruta aí, com a taxa de juros real aí da Selic, os juros comendo 8% do PIB, que nível de crescimento que conseguiria estabelecer Mas o grande problema é o seguinte, nós temos uma cobra que mordeu o rabo. Quer dizer, então, nós estamos dizendo o seguinte, não tem solução. Tem sim. A solução é do Alexandre, tem que cortar, pega a espada e corta a cobra. Mas, ministro, Divide de novo em dois. mas se os juros, digamos, o único efeito, essa questão das metas inflacionárias e tudo, pelos estudos que tem por aí, o efeito que não é sobre a demanda aí, porque a demanda está no chão. Mas aí não tem nada, eu acho que não, estamos de fato num processo de confusão. Hoje, mesmo o Banco Central, se você olhar os modelos do Banco Central, a resposta da inflação a uma queda, digamos, de atividade, ao desemprego, ela é muito hoje mais lenta. Ou seja, você precisaria de um desemprego gigantesco para produzir uma queda. Mas quando o Banco Central começou com essa elevação de taxa de juros, os estudos internos lá indicavam que o Brasil era jabuticaba, que com pouco desemprego você conseguiria equilíbrio. Né? Não, mas isso é a tal curva de Phillips. É. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Pelo contrário, no mundo inteiro, a curva de Phillips mudou de posição. Ela hoje é muito mais plana, digamos, do que era no passado. Ou seja, o único mecanismo de controle da inflação é pela política fiscal. Senão, e mais do que isso, nós chegamos a um ponto em que a política fiscal não funciona, que por conta de não funcionamento da política fiscal, a política monetária também não funciona. Mas, digamos, a inflação desse ano, ela não sofreu o impacto desses reajustes tarifários? Quando esses reajustes começarem a sair do índice anual, a tendência não é cair? Claro que sim. Você veja o seguinte, o que nós fizemos? Nassif, é muito claro. Nós seguramos o preço, nós seguramos o câmbio para controlar a inflação. Nós não fizemos nada, nós estamos escondendo a inflação. Nós estamos agora só reconhecendo a inflação. Ela vai se esgotar, porque inflação não é preço alto. Inflação é preço crescendo. Então é o seguinte, o câmbio não vai mais passar para 6. A gasolina não vai subir mais. Aquilo que nós ajustamos vai ter um acréscimo muito menor no ano que vem. Então, a inflação do ano que vem talvez vai ser mesmo 7%, por aí, um pouco mais, um pouco menos, dependendo muito de outras condições. Sem nada a ver com os juros. Sim, não tem nada a ver com juros. Então, para que os juros? Mas não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o juros simplesmente hoje não produz um aumento do déficit Por quê? Por causa do estoque da dívida. Por causa do estoque. Mas quem fez o estoque da dívida? Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, para quem eu vou vender a dívida se eu não remunerar a dívida? Mas com 14,5%? Mas conta é o seguinte, por que você acha que está em 14,5%? Porque ele não consegue vender os papéis. Porque ele não consegue vender os papéis. Não, veja uma coisa, ele deixou de comprar durante um mês para tentar ver se a coisa amainava e não amainou. A desconfiança da sociedade sobre o governo é brutal, Nassif. O drama nosso é o seguinte, é que ninguém acredita mais no governo. As pessoas hoje estão convencidas, e é uma pena, porque isso significa que os custos do ajuste serão muito maiores. Mas, ministro, vamos pegar o seguinte, o governo é o grande tomador de recursos aí do mercado. Nassif, explica só uma coisa. O governo tem R$1 bilhão na sua caixa no Banco Central.
Por que está aumentando o endividamento? Ele está aumentando o endividamento para fazer caixa na CIF. Ah, você tem problema fiscal. Não, ele está inventando. Ou seja, o seguinte, de novo, é que a cobra mordeu o rabo. Ele está com muito medo de mexer nisso e não poder financiar a dívida. A situação... Você tem hoje uma situação estranha. Você tem a liquidez do Tesouro num nível que nunca esteve. Por dificuldade de colocação de... Não. E colocando dívida. Eu estou fazendo dívida para aumentar a caixa do Tesouro. Mas qual o objetivo? Ninguém sabe. Pergunta para o Banco Central. Por quê? Porque foi fazendo operações compromissadas para fazer o estoque da dívida. Foi fazendo uma porção de coisa. Ele vai ter que rever isso tudo. Eu não tenho a menor dúvida. Você vai ter que rever de novo. Provavelmente vai ter que voltar para um sistema que remunera depósito, e você elimina essas coisas para voltar a ter ordem no sistema. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e brasilianas.org volta já. Hoje o Brasilianas Especial é com o ex-ministro Antônio Delfim Neto. Ministro, o senhor estava falando no primeiro bloco aí de mudanças que vão ter que ser feitas. Quer dizer, o Brasil está aparentemente num processo de fim de um ciclo aí que vai necessitar de novos diagnósticos. E, em relação a essa questão das metas inflacionárias e a política de dívida pública, o que o senhor tem a sugerir? Eu acho o seguinte, nós precisamos rever isso tudo. Primeiro, não é possível... O Brasil deve ser o único país do mundo onde a liquidação de reservas no sistema bancário tem a mesma taxa das operações normais. Quer dizer, tem que rever isso. Você tem que realmente melhorar a coordenação entre a política monetária, a política fiscal e a política de administração da dívida. Aqui, na CIF, eu gostaria de fazer uma justiça. A administração da dívida no Brasil, pela Secretaria do Tesouro, é de muito boa qualidade. Realmente é uma rapaziada competente. Esteve lá desde o início. O Calab construiu lá um sistema muito sólido, de muito boa qualidade, de forma que... Mas é preciso pôr isso tudo de novo em ordem. Esse é um problema que eu acho que é administrativo, não é? O problema nosso fundamental, Nassif, é a gente enfrentar 2 ou 3 coisas para acabar com a ideia de que você tem um déficit estrutural. A primeira, realmente, é você enfrentar o problema da Previdência. Não adianta a gente ficar triste, a Previdência é insustentável. Mas quer dizer, a saída seria aumentar a idade mínima? A idade mínima. Ou mais? O problema da Previdência não é hoje, não é amanhã. Você sabe que daqui a 10 anos quebra mesmo. Então, eu tenho que acabar com essa expectativa. Então, vou fazer uma coisa, fixar a idade mínima, talvez 65 anos, 67, nivelar homem com mulher, reduzir algumas vantagens, mas fazer justiça. Fazer um sistema equilibrado de passagem. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, talvez mais importante, é dar maior flexibilidade à administração pública. Ou seja, é você eliminar as vinculações. As vinculações no orçamento são uma coisa incrível que o Congresso não perceba, que quando eu faço uma vinculação para a saúde ou para a educação ou para qualquer outra coisa, eu estou reduzindo o poder do Congresso. Eu estou dizendo o seguinte, o Congresso não pode mais falar sobre isso. Isso está fixado para sempre. O Estado de São Paulo está mostrando a tolice disso. Você está vendo a mudança da educação primária no Brasil, da educação básica, onde você está com sobra de disponibilidade e não pode mudar. Então, o que me parece é o seguinte, a vinculação reduz o problema, reduz a competência do parlamento e do executivo.
Então, o que acontece? A vinculação, Nassif, é você ligar o piloto automático no avião e esperar acabar a gasolina. Agora, esse estado de bem-estar aí, que das últimas décadas aí, a inclusão, isso aí não tá ligado à defesa que foi criada para essas despesas sociais? Deixa eu lhe dizer, mas eu acho que isso não precisa... Primeiro, que sociedade nós queremos? E qual é a sociedade que está, na minha opinião, íncita na Constituição de 88? É uma sociedade onde você tenha plena liberdade de iniciativa, possa se aproveitar dos benefícios dessa iniciativa, desde que sejam legais. É uma sociedade onde tem que haver igualdade de oportunidades. Ou seja, por quê? Porque você está num sistema, o sistema capitalista, é um sistema de altíssima competição, um pisa na cabeça do outro. Então, para ter um mínimo de justiça num sistema desse, o que ele precisa? Suponha que ele é uma corrida. Precisa que todo mundo saia do mesmo porto. Ou seja, educação pública de qualidade. É mais do que isso, é o seguinte, eu preciso que a tua postura no mundo seja mais ou menos independente da história e da geografia do teu nascimento. Não importa se você nasceu no Waldorf Astoria ou embaixo do Museu do Ipiranga. Desejado ou indesejado. Uma vez produzido, você é senhor de direitos. De que direito? O direito de construir o teu aparato de apreensão do mundo igualzinho àquele que nasceu no lar mais rico. É por isso que você avançou. A Constituição diz saúde e educação universais, paga por todos. Essa ideia de que ela diz gratuita é mentira. Para a sociedade não tem nada gratuito. Eu sempre dizia para o velho Montoro, que foi meu professor, que eu gostava muito, foi meu professor de direito privado, eu dizia, Montoro, esse negócio que você pintou no ônibus, transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado, está errado. Transporte, um direito do Paulo, pago pelo Pedro. Porque para a sociedade não tem nada grátis. Então, essa sociedade, portanto, ela tem que caminhar sempre para aumentar a igualdade de oportunidades. Mas ela precisa mitigar as transferências de riqueza de uma geração para outra. De tal jeito que todos partam mais ou menos do mesmo ponto. A justiça é aqui que se faz. Depois um vai chegar mais longe, porque tem DNA melhor, teve mais sorte, soube pular uns... Mas a justiça não se faz na chegada, se faz na saída. Ministro... E a terceira, você precisa de um sistema eficiente de produção, que é o mercado. Sim. Então, essa é a Constituição que está íncita melhor, essa é a sociedade. É essa que nós estamos construindo. Essa sociedade, ela é uma sociedade que tem uma solidariedade com aqueles que ainda não alcançaram a plena cidadania. O sujeito que teve um handicap qualquer, que nasceu muito pobre, que teve uma falta de sorte danada, tá certo? Esse sujeito precisa ser amparado com programas como o Bolsa Família e outros, programas que são passagens para que ele recobre por conta própria a sua cidadania. Então, não são esses programas que estão causando o desastre que nós estamos vivendo. Nada. O Bolsa Família é um programa espetacular. Não é ele que produz o desequilíbrio, o que tenha produzido. Mesmo você tem um que está produzindo um desequilíbrio hoje, que foi um programa fundamental do Médici, que foi a aposentadoria rural. É óbvio que tem que ter alguma coisa errada, tem que ter um abuso qualquer, porque nós não podemos consumir 1%, 1,5% do PIB. Agora, se for pegar, por exemplo, a Previdência, se for pegar os dados de Previdência, quer dizer, o que ocorreu foi que a presidente ela chegou para diversos setores, falou, vocês vão pagar menos do que teriam que pagar pelos seus funcionários. Aí. Quer dizer, jogou tudo numa conta. Se for pegar a Previdência do setor privado, de uma maneira geral, o pessoal que contribui efetivamente... Não, aí você não tem problema. Você, na verdade... A assistência social que acabou. Mas a assistência social também não é. O drama é o seguinte, você pega o funcionalismo público, como o buraco é gigantesco. É. Quer dizer, o LOAS e os outros são importantes, mas no fundo é 0,5% do PIB. Mas, ministro, vamos pegar... O que me parece, só para insistir,
não é necessário eliminar essa ideia de que a sociedade precisa ser generosa e inclusiva. A sociedade quer isso, e eu acho que ela faz bem, porque a gente se sente melhor se você progride, mas o teu vizinho progride junto com você. Quer dizer, essa sociedade é que nós queremos. Você pode escolher crescer um pouco mais, crescer um pouco menos, mas eu acho que é um equívoco dizer que foi essa procura de uma sociedade de welfare state que produziu esse desequilíbrio. Não, esse desequilíbrio está aí, seguramente ela tem um custo, mas o desequilíbrio que está aí foi por equívocos que nós produzimos na administração. Isso. Agora, ministro, vamos pegar essa questão voltar à vinculação aqui. A educação ela é fundamental, não apenas para a questão das oportunidades, mas para a própria competitividade da Não, mais do que a educação. economia, né? A educação nem é um problema. A educação é o seguinte: a educação foi o que fez. O macaco virou homem por causa da educação. Então, a educação é uma forma de humanização do homem. O homem só pode ser homem, só pode aproveitar suas potencialidades se ele for educado. Vamos pegar o Congresso agora, quer dizer, se a gente dá esse poder ao Congresso para definir o orçamento. A gente já tem um conflito aí, que o senhor mesmo tem sido crítico, aí dessa questão da profusão de emendas orçamentárias e da visão paroquial e pontual de cada parlamentar em si. E um outro ponto é o seguinte: tem a obrigatoriedade da vinculação aqui para a educação e saúde, mas você não tem limite para juros. E, no fundo, o senhor, com a sua visão de economia política também, que faz o que o torna o mais completo economista brasileiro aí, sabe que tem uma guerra pelo orçamento, onde de um lado você não tem limite nenhum e do outro lado você tem vinculação. Mas eu acho que essa questão está mal colocada na CIFENCAR. Primeiro, existem formas muito mais eficientes de tributação do que nós estamos tendo. Por exemplo, não tem nenhuma razão do mundo para que rendimentos de ações porque não sejam tributados. Não tem nenhum. Então, você pode melhorar a tributação. Não é por aí que a coisa vai, mas pode melhorar a qualidade da tributação. O problema nosso é no gasto, no que nós estamos fazendo. O que nós temos que fazer é o seguinte: esses programas, que são às vezes criticados, eles precisam de uma avaliação permanente. Porque nós sabemos, a própria Bolsa Família, que é um programa maravilhoso, mas está sofrendo um parasitismo enorme. Prefeitos, ONGs, organizações sociais. Então, o programa é perfeito, mas tem que ser vigilado, porque cada vez que você repete o programa, vai se criando parasitas. Então, mas não é este o programa nosso. Não é este o problema que produziu desequilíbrio no Brasil. Quando você diz que o Congresso... Primeiro, o Congresso é o Brasil. Não tem solução. Por isso que o executivo é a União. Né? Quando eu vejo esse negócio que a pessoa diz, não, o Congresso... Aí só tem uma saída, trocar de povo. Mas você tem congressos que pensam de forma... O senhor era um dos que no Congresso pensava de forma de projeto nacional, mas a maioria é desagregada. Mas por que você tem que construir um sistema eleitoral? Você veja uma coisa, nós temos hoje 29 partidos com representação no Congresso e nenhuma fidelidade partidária. Na CIF, é inacreditável o que aconteceu. Quer dizer, nenhum partido... Tem que fazer homenagem ao PCB. O PCdoB é o único que obedece, que tem fidelidade, tem disciplina. O resto tudo, o partido não tem disciplina com o governo. Na CIF, o governo tem 10 partidos na sua base, 324 deputados, e não pode contar com mais do que 120. Por quê? Porque está tudo... Você veja uma coisa, o risco que nós corremos em rejeitar o veto da Dilma no aumento do judiciário. Aquilo era uma destruição. O governo ganhou por 6 votos. E ganhou por quê? Ganhou pelo pessoal que se escondeu, que saiu, que não quis votar, que ficou com medo de aparecer. Então, é uma coisa trágica. Você precisa produzir um sistema político de organização em que você tenha eleições amplas, gerais, perfeitas,
você tem a regra de barragem, você tem uma organização que produza assim, 3, 4 partidos, 6 partidos, e que você, com 2 ou 3, faça a sua maioria. Você precisa estabelecer que o orçamento é uma coisa séria. O orçamento tem que ser, primeiro, tem que ter um grupo, como diz a lei de responsabilidade fiscal, que estima a receita, e depois tudo tem que ficar dentro daquela receita. E aí é uma coisa importante. Você tem que rever todo ano, tem que ter uma task force permanentemente, revendo os programas. Por que digamos, um programa está no orçamento de 2015? Porque ele estava no 2014. Por que ele está em 2014? Porque ele estava em 2013. Então, mas você vai aí a Dom João VI. Então, mas aí a gente chega a um ponto que o senhor coloca aí. Quer dizer, para ter uma desvinculação orçamentária, você teria que ter previamente uma reforma política que evitasse essa dispersão. Mas não tem dúvida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre brinco, só o político pode salvar o economista. Não adianta você ter ideias, teorias, se você não tiver condições de implementá-la. E implementá-la significa, hoje, ter instrumentos que podem levar à convergência de opinião. Então, o que eu digo é assim, primeiro, o orçamento tem que ser todo ele obrigatório. Não tem nenhuma razão você tem que limitar as emendas parlamentares aos interesses do próprio projeto. Quer dizer, eu me lembro como aconteceu. Se você me permite, conta como é que foi um sucesso o plano do Carvalho Pinto. Por quê? Porque ele conseguiu aprovar, numa única votação, o orçamento de investimento de 4 anos. Foi uma invenção do Sodré, que era o presidente do... Eu achei que era de Vínculo e do Plínio. Não, foi no... nós é que fizemos o plano, estavam lá, mas fizemos o plano. Mas a ideia da aprovação foi do Sodré. E depois que aprovava o projeto, ele... Aí fez-se o plano, abriu-se um mapa de São Paulo, colocou-se todas as obras, chamava o deputado e dizia, escolha aqui uma obra para ser sua. Ele escolhia. Então, agora você vai e faz um projeto que ela vai ser aprovada. E aprovou o orçamento de 4 anos. Por isso é que pôde executar. Mas ele tinha também o Instituto de Previdência, que virou delegacia, até de polícia. É lógico, mas o que eu digo é o seguinte... É lógico que nada é perfeito, mas você tem mecanismos para operar. Quer dizer, não é preciso dizer para o deputado, você não faz nada. O deputado precisa de fazer uma ponte, precisa de ajudar um fórum, precisa de ajudar uma escola. Tudo isso está no próprio orçamento. Então, e a vantagem de você pertencer ao governo é que você vai conhecer o orçamento antes. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e o Brasilianas.org volta já. Bom, voltamos ao terceiro bloco dessa entrevista especial, Brasileiro Especial, com o ex-ministro Delfim Neto. Ministro, tentando ver a situação mundial. O senhor foi uma pessoa que acompanhou o Brasil, essa interação do Brasil com o mundo, acompanhou o que foi todo o processo das instituições multilaterais, a redemocratização depois. Hoje, nessa quadra mundial, qual que é o futuro que se vê em termos geopolíticos? Vai ser as grandes corporações definindo as políticas globais? Deixa eu dizer, eu acho o seguinte, é visível que o domínio das finanças sobre o parafuso não é sustentável. É visível que você vai ter que voltar a um mecanismo de controle do sistema financeiro. O sistema financeiro é muito importante para o desenvolvimento, mas o sistema financeiro precisa ser controlado, ele tem que ser regulado. Se você olhar o que aconteceu em 2009 e ler o relatório Pécora da crise de 1929, você vai ver que as causas foram as mesmas. Banqueiros
malandros, que protegiam seus clientes, que davam inside information, que vendiam ações que sabiam que iam fracassar, mas para os amigos não vendiam. E a cooptação dos especialistas aí, né, dos acadêmicos. Se você lê o relatório, você fica estupefato. É o que eu digo, o sistema financeiro sem regulação, ele volta para o local do crime. Então não tem, ele é um serial killer. Então ele precisa de uma regulação. Infelizmente, o sistema democrático está sob um risco muito sério. É de que houve uma imbricação entre o poder político e a formulação do poder do Congresso e, portanto, sobre o poder econômico. Esta ligação mata o que salvou o capitalismo. O que salvou o capitalismo? O capitalismo é um sistema, como nós dissemos, de apropriação, salvou o capitalismo. Ele só foi possível por causa da propriedade privada, mas a propriedade privada separou o capital do trabalhador. Ou seja, você deu um poder gigantesco para o capital. E o trabalhador se organizou. O sindicato é produto da defesa contra isso. Mas é mais importante o seguinte, o sindicato produziu o sufrágio universal. O sufrágio universal é o instrumento que controla o capitalismo. Porque o capitalismo é um instante na história, ele vai passar. Então, mas ele é um jogo entre a urna e o mercado. Quando o mercado é senhor, ele mata os ovos de... Se a urna pode fazer o que quiser, ela mata também o sistema. Então, esse jogo entre urna e mercado é que produz um equilíbrio que vai construindo essa tal sociedade civilizada que a gente deseja, onde há liberdade, a relativa igualdade, a eficiência produtiva, porque são valores que se contradizem. A liberdade sozinha, ela se suicida. Agora... Então, mas eu só queria terminar. Quando você permite que haja um intercurso entre o poder econômico e o poder político, você está voltando para um sistema que não é sustentável. E para eliminar isso, você precisa basicamente controlar a expansão do sistema financeiro. Ministro, quando a gente pega aquelas crises do final do século XIX lá, resultaram aí em problemas similares aí, mas tivemos que ir até a Primeira Guerra para interromper. Quando vem a crise de 29, nem a Primeira Guerra, quando vem a crise de 29 também é um longo percurso. Até chegar a 40. Quais são as forças hoje? Porque, num certo momento, surge uma social-democracia por conta desse... Mas o que eu acho... Está certo. Para voltar à regulação, que forças que vão definir isso? De novo, está aqui. Só tem um jeito. É você tornar o sistema eleitoral, você protegê-lo da grande influência econômica. Senão, porque ele precisa de duas forças para funcionar. Aos poucos, o sistema financeiro se apropriou do Congresso, de todos os congressos. O Congresso americano é uma expressão do sistema financeiro americano. Então, é uma ilusão pensar que quando o Reagan começou a desmontar o controle que tinha sido montado pelo Roosevelt, aquilo foi por acaso. Aquilo não, os economistas ajudaram inventando a teoria do mercado perfeito, de que toda intervenção produzia desequilíbrios, que podia crescer muito mais sem aquela intervenção. Você teve um conluio nacional e internacional para ir eliminando, até chegar, na verdade, na eliminação total, que foi durante o Bush. E aí colheu a crise de 2008. E a criação de reputações do GRISPA, visto como o Midas Mas aquilo é um acidente. Isso. Quer dizer, ele mesmo disse que aquilo era um enigma, quer dizer, ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele é um sujeito competente, esperto, pelo menos. Então, o que acontece? Aquela grande moderação foi um acidente.
não tem nada que ver. Um acidente no qual você estava piorando a distribuição de renda, você estava criando as condições para a grande confusão que você viveu e que estamos vivendo. Então, na minha opinião, nós temos que nos organizar para melhorar o nosso sistema político e da administração pública. É fundamental você mudar o orçamento. O orçamento tem que ser mesmo um orçamento obrigatório. É preciso que as emendas de parlamentares estejam coerentes com o programa que está sendo aprovado. O senhor, quando ministro aí nos anos 70, o senhor estimulou, através de políticas proativas aí, empresas nacionais, a internacionalização delas. Hoje nós estamos no momento que havia um conjunto de políticas de estímulo, aí, a própria pré-sal e outras aí, que hoje estão sob crítica generalizada devido à implementação. Há espaço para o Estado Nacional definir de forma clara e objetiva políticas de desenvolvimento em parceria com o setor privado? Deixa eu dizer, eu acho que sem o Estado, no fundo é preciso, o desenvolvimento depende de um Estado forte, constitucionalmente controlado, que dê as garantias para o bom funcionamento dos mercados. Tem coisas que o mercado não pode fazer. Tem prestação de serviços de bens públicos, que é segurança, justiça. Não tem como, o Estado precisa fazer. E as próprias regras do jogo. Estabelecer as regras do jogo, controlar os setores que têm oligopólios, que são poder econômico exagerado. Então, o Estado é fundamental. Uma coisa é segura, o Estado produtor não é uma coisa muito saudável. E aqui, mesmo nos países mais eficientes, você pega a Alemanha, faz 8 anos ou 9 anos que estão tentando terminar o aeroporto de Berlim. Não termina porque é o Estado que está construindo. A Copa do Mundo da Inglaterra. Né? É a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu acho aqui, nós perdemos o bonde. É visível que o grande problema do mundo não é o problema fiscal, monetário, de inflação. O grande problema do mundo é o que nós fizemos do mundo. Quer dizer, nós abusamos do mundo, estamos pagando o preço e que você vai ter que reduzir o efeito estufa, queira ou não queira. Ou seja, qual é o maior produtor de efeito estufa? É o petróleo, é o gás e é o carvão. Ou seja, essas fontes de energia vão diminuir de importância, vão nascer novas fontes de energia, eólica, solar e tudo isso, para fazer uma hidráulica, para substituir tudo isso. De forma que o grande problema nosso é que o petróleo é um grande negócio do século XX. No século XXI, há dúvidas. E aqui, no caso, ainda nós cometemos mais uma tragédia. A Petrobras, digamos, é uma coisa interessante. Como empresa, como instituição, é extremamente eficiente. Ela acabou de ganhar prêmios internacionais, ela realmente... Mas ela foi tão mal administrada que vai ser muito difícil você encontrar uma saída razoável. Eu acho que agora está caminhando, está vendendo uma porção de coisa, vai se recapitalizar, mas a Petrobras ainda vai ter que enfrentar muito problema na CIF. Os problemas que a Petrobras vai enfrentar com a SEC, a Security Exchange Commission, nos Estados Unidos, eu suspeito que vão ser muito graves, mas muito sérios. Esse fato do Ministério Público Federal brasileiro estar colaborando com eles não é meio paradoxal, não? Não, porque é recíproco, né? Eles colaboram com o Brasil. Petrobras é Estado brasileiro. É Estado brasileiro. Mas, no fundo, a Petrobras é uma empresa privada com capital estatal. Que a SEC processe, tudo bem, mas que o Ministério Público nosso... Não, mas eu acho que o Ministério Público não está dando suporte. O Ministério Público deve estar respondendo, provavelmente, eu não sei, aliás, qual é o tipo de participação. O que eu digo é o seguinte, é que
na SEC nós vamos ter muita dor de cabeça, muita. Em relação ao etanol, esse realinhamento dos preços de combustíveis é suficiente para salvar o setor? Eu acho que se você soltar a CID, ela é uma boa... Claro que tem pressão inflacionária, mas é ridículo imaginar que tem algum imposto que não tem pressão inflacionária. Mas a CPMF é muito menos do que a CID. É discutível. Dilui na cadeia. Não, mas é simplesmente assim. O Estado é obviamente menos eficiente que o setor privado. A CPMF, como está sendo concebida, é para tirar uns 60 bi do setor privado. É 1% do PIB. Eu vou pegar 1% do PIB do setor mais produtivo e levar para o setor menos produtivo. Reduz o crescimento. Mas se jogar a CID aí, você está impactando toda a cadeia de produtos. Mas você está simplesmente fazendo os preços funcionarem. Esse aqui é um negócio. Nós não queremos respeitar os mecanismos de preço. Você está dando de qualquer jeito vai acontecer o seguinte: a CID é um imposto na direção certa. Pune o uso do combustível fóssil. Então, uma coisa, a CID é uma coisa só, mas não é disso que nós estamos discutindo. O que acontece é o seguinte: não há nenhum aumento de imposto. Veja agora os estados. Tem aí 10 ou 12 estados falidos. Ou seja, estão se apropriando de depósitos ilegalmente. Não estão pagando salário. As previdências dos estados estão em um estado deplorável. Quer dizer, nós voltamos num negócio muito sério. Nós estamos num estado em matéria fiscal, pré-real, pré-plano real. Quer dizer, vai precisar realmente um esforço enorme para reconstruir isso. E é fundamental que seja feito, porque senão não volta o crescimento. Não vamos ter ilusão. Ministro, para terminar, como é que é o seu dia e essa produção extraordinária sua aí? Quantos artigos por semana? Não, eu escrevo 3 artigos por semana só. Mas eu gasto o fim de semana me divertindo com ele. Meu dia é sempre o mesmo. Eu levanto 5h20, trabalho o dia inteiro e depois... E as suas memórias, você já está trabalhando nelas? Não, precisa muito tempo. Com relação a isso, eu sou meio vadio. Eu não tenho nenhuma disposição de começar. Eu fico imaginando que precisaria muito tempo. Eu não tenho boas notas, de forma que eu estou longe desse projeto. E pegando assim bem rapidinho, uma prospecção histórica aí, quem foram os grandes governos aí que ajudaram a definir o futuro? Eu não tenho dúvida. Bom, você teve muitos governos interessantes, entendeu? O Juscelino é um símbolo. E o que é o Juscelino? O Juscelino, na verdade, é expectativa. É aquele negócio, nós vamos crescer, vai crescer mesmo, não tem conversa, e vamos destruiu todo o sistema de previdência. Antes, os institutos eram separados, você lembra, IAPTEC, IAPI, ele usou todas as reservas para fazer Brasília. Fez Brasília, quebrou tudo, mas o que importa é o seguinte: o resultado final é muito positivo. Levou o Brasil para o interior, desenvolveu uma indústria importante. O Juscelino foi um grande presidente. Depois eu acho que o Castelo fez uma administração muito boa com o Campos e com o... Mas é que já havia uma quantidade de diagnósticos que o Brasil tem hoje, essa quantidade de diagnósticos. É a questão política que acaba... Nós não temos problema de diagnóstico. Pelo contrário, nós estamos todos numa situação muito difícil. Todo mundo sabe o que fazer. O que ninguém sabe é se tem poder para fazer. Não há problema de diagnóstico no Brasil. Não vamos ter ilusão. Vou lhe dizer mais. Mesmo o Brasil, ele tem hoje várias tribos de economistas. Neoliberais, mainstreams, keynesianos, pós-keynesianos, kalekianos, marxianos, marxistas. Todo mundo sabe o que tem que fazer, com uma pequena diferença aqui e ali, dando ênfase um pouquinho mais ao social, um pouquinho menos ao social, mas não é esse o problema. É que não existe
instrumento político para fazer o que tem que ser feito. Bom, Brasilianas.org especial com o ex-ministro Delfim Neto termina por aqui. Eu agradeço a participação do ex-ministro e você que nos recebeu aí em sua casa. Voltamos na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.